Fala galera, hoje aqui no Resumo Filmes vou falar de um filme que se baseia em um mangá, em que um ex-criminoso imortal fez um juramento de matar 1000 criminosos para se redimir de seus pecados passados. E para começar com esse juramento, ele se torna um guarda-costas de uma garota que busca vingança pela sua família. O nome do filme é A Lâmina do Imortal. Atenção, tem spoilers a seguir. O filme segue a mesma premissa do mangá, e nos moldes de filmes de samurais clássicos, com um começo em preto e branco, mas depois de um certo tempo, o filme fica colorido. A história se passa no período do Shogun chamado Bakumatsu, que equivale ao século XIX. Shogun, para quem não sabe, era o nome do império no Japão feudal na época. No começo do filme já somos apresentados a Manji, lutando contra soldados do Shogun, chamados Shinsegumi, que era a polícia e membros do exército da época. Após ele matar alguns e proteger sua irmã chamada Machi, que está doente mentalmente, eles fogem. Chegando no rio, junto com sua irmã, ele começa a lavar as mãos e observar sua irmã brincar na água. Uma monja começa a conversar com ele do nada e diz que ele observa a irmã como se ele fosse o culpado pelo estado dela. Ele então responde que ao matar alguns soldados do Shogun, acabou matando o marido de sua irmã também, que era um soldado. Mas após ver o marido morrer, sua irmã ficou louca. Mandy disse que queria se matar, mas não podia deixar sua irmã no estado que ela estava sozinha. A monja responde que entende ele, porque já estava viva por 800 anos, ou seja, ela era mais velha que tudo. Mandy percebe que sua irmã não estava mais ali e sai correndo procurar por ela. Logo ele a encontra junto com vários caçadores de recompensa. O líder manda Mandy largar as espadas no chão, que ele vai libertar ela. Mas isso é caô, como todo mundo sabe, né? Eu não acreditava nisso. Mas Mandy ele acaba fazendo isso. O líder então mata Machi na frente do Manji. Ele fica puto com isso e diz que vai matar todo mundo ali. E sai fatiando caboclo para todo lado. Aí a orelha para um lado, perna para outro, o braço voando. E Manji vira um verdadeiro açougueiro nessa hora. Ele consegue matar quase todo mundo, mas fica sem a mão esquerda, cheio de feridas no corpo, sem o olho direito e com a cara toda ferrada. Agora só faltava matar o líder, que ele também mata, mas também é atingido no abdômen pela espada. Já quase morto, a monja aparece na frente dele e ele implora para ela matar ele. Mas ela fala que isso seria muito egoísmo dele depois de ter matado tanta gente. A véia infeliz então pega uma bolsa e implanta alguns vermes de sangue, que automaticamente curam as feridas e reimplanta sua mão que tinha decepado outra vez no corpo. Temos então um time skip de 50 anos. Aqui mostra Rin, outra protagonista da história, treinando no dojo de sua família. À noite chega um grupo de criminosos chamados Itoryu, que está atacando todos os dojos e que agora tinha matado todos os alunos dali. O líder do grupo, chamado Anotsu Kakehisha, mata o pai de Rin ali mesmo, e depois aspecta os homens dele, estupram e sequestram a mãe dela. Só desgraça aqui, tio, sem espaço para felicidade. Após isso, temos outro time skip, só que dessa vez é de apenas 2 anos. A Rin está em frente à sepultura do pai, e do nada aparece a monja mais velha que tudo. Aí pergunta o que ela está fazendo ali. Ela então responde que estava visitando o túmulo de seu pai, e não sabia o paradeiro de sua mãe, e que estava treinando há 2 anos em busca de vingança. A véia então fala para ela contratar um guarda-costas, e disse onde encontrar um. Ela então vai em busca dele, e o procura bastante, até que consegue encontrar ele em uma casa de madeira caindo aos pedaços. Quando Manji vê ela, ele automaticamente lembra de sua irmã Machi, mas se dá conta de que não é ela, e pergunta o que a Rin estava fazendo ali. Então, ela pede para que ele seja, no caso, guarda-costas para ela, se vingar de um grupo chamado Itoryu, e principalmente do homem chamado Anotsu, responsável pela desgraça de sua família. Manji se nega porque ele diz que não sabe a história do outro lado e que nenhum mestre vai atacar outro assim do nada. Mas Rin insiste. Manji pergunta o quão determinada ela está. A Rin então começa a tirar sua roupa, mas Manji fala que não estava falando sério e que ela era apenas uma criança. E que se ela quiser voltar para a cidade, ele acompanha ela e ajuda a treinar esgrima também. No caminho para a cidade, à noite ela encontra um samurai chamado Kuroi, um dos integrantes do Itoryu. O infeliz está perseguindo a Rin já tem 2 anos, e durante esse tempo todo ele está mandando cartas para ela. A Rin começa a lutar com ele,
mas Kuro é muito forte para ela, e revela que a cabeça de sua mãe está sobre um de seus ombros, e diz que se apaixonou por ela, e que agora quer a cabeça de Win para ela ficar junto com a sua mãe outra vez. Mas Manji aparece e começa a lutar com ele. Kuroi acerta Manji no coração, que acaba caindo. Quando Kuroi está prestes a matar Rin, Kuroi vê uma espada atravessando seu peito. Manji estava de pé e com a ferida no coração se curando. Kuroi então percebe que estava lutando contra um imortal e morre. No outro dia, Rin vai levar as espadas de Manji para afiar, mas acaba encontrando a espada de seu pai que foi roubada. Quando chega em casa, ela fala para Manji e diz onde o ladrão estava e que era membro do Ittori Ryu. Ele se chamava Magatsu. Manji então vai ao encontro dele. Os dois começam a lutar. Manji começa a perder porque seu oponente conhece o terreno muito melhor, mas vence por causa de seu poder de cura. Mas não mata Magatsu, apenas recupera a espada. Pela manhã, ele chega com as feridas ainda se fechando e entrega a espada para Rin. A cena então passa para Magatsu, sendo cuidado e todo enfaixado. Ele começa a contar para Notsu que Rin contratou um guarda-costas imortal. Por mais que acertasse seu coração, alguns vermes estranhos curavam suas feridas. Manji e Rin estão agora viajando, procurando a Itoriu. Eles param para descansar em uma cabana na estrada que vende comida. A Rin vai ao banheiro. Enquanto isso, Manji espera por ela. Então aparece um monge que diz que quer que eles se deem bem e sabe quem eles procuram. Manji então manda ele ir embora, mas o monge não vai e começa a dar um de doido e começa a atacar Manji. Os dois começam a lutar. O monge acerta a espada no braço de Manji, mas também é acertado nas costas, caindo pelo chão. Mas logo ele levanta e revela que já tem 200 anos. Outro que é velho pra poxa. Então ele vai embora. Na estrada, Manji começa a sangrar, porque o monge tinha colocado alguma coisa na espada que enfraquece os vermes. Manji cai no chão, se contorcendo de dor, e a Rin, coitada, sai correndo procurando ajuda, e do nada o monge doido aparece e sequestra ela. Já à noite, em uma cabana, e com Rin amarrada, o monge começa a falar de sua vida para ela, que muita gente que ele amava já tinha morrido, e que o pior que a morte não era poder morrer. Manji, todo ferrado, encontra eles e começa a lutar contra o monge. A cada corte que ele levava do monge, ele ficava pior. Os vermes não curavam. O monge, então, revela que está usando um veneno de verme para enfraquecer os vermes de sangue. E com essa dose, uma dose maior, na verdade, pode ser até letal. Na luta, então, o monge consegue desviar dos ataques e, por fim, usa a própria espada do monge contra ele. Na verdade, o monge não desviou de propósito, porque ele queria morrer. Fica então pregado em uma árvore e morre com um sorriso no rosto. Enquanto isso, a Notsu está tentando fazer um acordo com o governo para Itoriu se tornar a escola para oficiais do governo. E envia mais uma assassina chamada Maki para matar Manji, disfarçada de Kisha, ou prostituta como também era conhecida naquela época. Ela atrai Manji, que estava na cidade, para um lugar isolado. E ele manda Rin ir para casa, pois ela estava com ele. Chegando em um beco, ela revela que é uma assassina, que estava ali para matar por vingança pelos 13 companheiros mortos. Mas Manji não lembra de ter matado 3 integrantes da Itoriu. Sendo assim, eles começam a lutar. Mas Maki é muito mais habilidosa do que o Manji com a espada. E logo ela atravessa seu coração, e depois decepa os 2 braços dele também. Indefeso, ela começa então do nada a chorar e dizer que a sua habilidade com a espada só serve para trazer dor. Ou seja, o roteiro ajudou muito o Manji nessa hora. Ele utilizou a habilidade do protagonista. E, coincidentemente, logo depois, a Rin aparece, ameaçando que vai matar Maki. Como se a Rin conseguisse, se nem o Manji conseguiu, mas tudo bem. Mas Maki não se sente ameaçada, claro, e pergunta se está valendo a pena todo esse caminho por vingança. A Rin responde que vai fazer o que for preciso, porque ela jurou que se vingaria. Maki então manda Manji cuidar de Rin e simplesmente vai embora. A Rin começa a cuidar das feridas de Manji, que ainda estavam cicatrizando. Um dia eles encontram um espadachim chamado Shiro, matando um integrante do Itoriu. Esse espadachim estava usando o nome de Manji para matar eles, e já tinha matado mais de 10.
É por isso que a doidinha da Maki tá falando que o Mandy tinha matado 3 naquela hora. Shira leva eles até seu esconderijo. Seus companheiros e ele propõem uma parceria para acabarem com a Toriu e matar a Notsu. Rin aceita a parceria e eles falam que a Notsu vai para um monte disfarçado de mulher e se encontrar com o mestre, e eles podem atacá-lo na estrada. Chegando o dia, eles veem a Notsu disfarçada de mulher viajando a pé na estrada. Shira, junto com Mandy e Rin, o atacam, mas acaba que era uma armadilha, e quem eles atacaram realmente era uma mulher. E outros 2 homens apareceram para atacar eles. Shira fica com raiva e diz que queria Notsu porque ele valia 30 ryos, que era a moeda na época. Mas aqueles bandidos só valiam 3 ryos, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eles então lutam. Shira consegue matar seu oponente facilmente. E Mandy entra na floresta, lutando. Ele consegue derrotar o oponente. Shira então tenta estuprar a mulher que estava disfarçada. Mas Rin, que também foi junto, tenta impedir. Não gostando disso, ele bate nela e tenta matá-la. Mandy aparece na hora e corta a mão dele fora, fazendo Shira ir embora. À noite, Mandy, quando começa a cuidar das feridas de Rin, ele começa a contar o que aconteceu com sua irmã e o que ele fez. E por causa da corrupção de seu superior na época, ele teve que matá-lo. E também os guarda-costas, incluindo o marido de sua irmã, que era um desses guarda-costas também. No outro dia, Mandy vai comprar remédio para Rin, mas ela vai embora e deixa uma carta dizendo que vai lutar sozinha e que não quer que ele morra. Quando Mandy chega em casa, ele encontra a carta e imediatamente ele sai correndo para encontrar ela. Enquanto isso, a Notsu encontra um mestre no monte, mas descobre que foi traído e que o governo quer acabar com a Toriu, matando a todos. Quando ele está indo embora, vários soldados o enfrentam, mas ele consegue matar todos. Enquanto isso, um oficial do governo mata todos, ou quase todos, os integrantes da Toriu, envenenados. E a Notsu, agora, está fugindo de vários soldados. Mandy, que está procurando pela Rin, encontra os companheiros de Shira. Eles perguntam se Mandy sabe onde é que ele está, mas Mandy diz que não sabe e que o acordo tinha acabado, e que sabe que eles trabalham para o governo. E aí eles abrem um jogo, falam que o governo paga por cabeça que eles matam. Lembra quando eu falei que Shira ficou com raiva porque a Notsu não estava? Pois é, justamente por causa disso. E em casa também eles falam que a Rin não precisa mais buscar vingança, porque o governo vai aniquilar toda a Toriu. A cena já passa para Rin caminhando e dá de cara com a Notsu, fugindo de vários soldados. Ele diz que não tem tempo para ela e corre, mas ela logo vai atrás dele enquanto vários soldados os perseguem. Eles então chegam numa pequena vila, mas ficam cercados com muitos soldados cercando. Um soldado então vai para matar Rin, mas Mandy aparece bem na hora e mata ele. Ele pergunta se é para proteger ou matar a Notsu. Ela simplesmente responde que é para matar todos que tentarem ferir a ela, ou seja, a menina não sabe o que é da vida. Mandy, então, começa a lutar contra os soldados para proteger Rin, e a Notsu começa a lutar para se proteger. E aí começa a parte do açougue, igual lá no começo. Aqui é braço voando para um lado, perna para o outro. A Rin também mata um ou outro. Mandy, como sempre, fica todo acabado. E a Notsu, com certeza, porque são muitos inimigos. Mas basicamente os 3 acabam com um pelotão inteiro sozinhos. E restam apenas eles 3 vivos. A Notsu quer ir embora, mas Mandy, com raiva, ainda quer matar ele. E parte para cima de Notsu. Os dois, então, têm uma batalha sangrenta, pois os dois são habilidosos. E mesmo com a cura de Mandy, a batalha ainda fica equilibrada. Mas no final, Mandy faz a Notsu ficar de joelhos, porque acaba que a resistência de Mandy supera por causa da sua cura. Ele então entrega a espada para Rin, para executar a Notsu, mas ela não consegue, e a Notsu começa a caminhar indo embora. Mas Rin parte para cima dele. Ele ataca ela com o machado, mas Mandy não deixa e se usa como escudo humano. E a Notsu vai embora. Mandy cai no chão com a Rin chorando sobre ele, pensando que ele estava morto. Mas ele acaba que fala simplesmente que ainda estou vivo chorando. E então o filme termina.